pessoal, meu nome é Natália Petris e hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, As 29 Poetas Hoje. Esse livro se tornou meu queridinho de 2021, foi o primeiro livro recebido da parceria com a Companhia das Letras e eu fiquei muito feliz que eu amei. Porque minha história com ele é a seguinte: assim que a Companhia das Letras colocou lá no Instagram que eles lançaram esse livro, eu já fiquei maluca e já queria logo comprar. Só que eu, óbvio, não sabia que eles iam me selecionar para ser parceira, tipo, um mês depois do lançamento do livro. E aí, logo o primeiro livro que eles me mandaram, logo que eu queria. Bem, eu até falei no Instagram um pouco mais sobre a minha parceria. Nessa modalidade, eu não escolho o livro que eu vou receber. Então, assim, foi muito legal ter recebido o livro que eu queria. Além de não poder escolher os livros, eu também não tenho obrigação de resenhar os livros que eu recebi. Mas é óbvio que eu vou resenhar todos os que eu ler, porque, primeiro, que eu gosto muito da Companhia das Letras, é a minha editora favorita de sempre, minha estante é quase toda da Companhia das Letras. E eles estão sempre me mandando os e-books dos lançamentos. Então, até agora, esse foi o único livro físico que eu recebi, mas muitos lançamentos eu recebi por e-book. Então, tem outros que eu já tô lendo, que eu vou depois fazer um vídeo sobre eles também. Então, vamos a esse livro aqui. Primeiro, eu vou contar a história do 26 Poetas Hoje, que foi lançado em 1976, em plena ditadura militar aqui no Brasil. Então, para a gente poder entender um pouco a história desse livro, a gente tem que entender primeiro a história da primeira antologia que deu origem a essa aqui. Então, a primeira antologia era 26 Poetas Hoje. Naquela época, os poetas estavam publicando e vendendo seus livros de forma independente. Então eles escreviam, faziam cópias no mimeógrafo e vendiam assim nas ruas mesmo. Então a Luísa Buarque de Holanda, que organizou aquela antologia e essa também, resolveu chamar os poetas daquela época, tanto homens quanto mulheres, para publicar alguns poemas na antologia, para colocar eles em evidência. Aquela geração ficou conhecida como geração mimeógrafo, porque eles mesmos produziam seus livros no mimeógrafo, faziam as cópias no mimeógrafo. E as editoras se recusavam a publicar o poema deles por causa da censura, eles estavam com muito medo de censura. E eles não eram poetas que escreviam coisas simples, eram coisas contra o governo. Então, por isso mesmo, eles ficavam à margem, assim, né? Ficavam meio que marginalizados por não escreverem coisas que a censura passava. Dentre esses poetas que estavam no livro 26 Poetas Hoje, estava também Ana Cristina César, que ficou conhecida depois de ter participado dessa antologia. Então, logo aqui no prefácio, ela fala que tudo começou com Ana Cristina César. Que Ana Cristina César meio que desencadeou uma poética de mulheres, né, uma poética contemporânea. E o que ela explica no prefácio também pra gente é essa visão que as pessoas têm de que poesia de mulher, poesia feminina, tem que ser sobre coisas bonitas, sobre a natureza, sobre a vida, como Cecília Meirelles. Mas ela diz claramente que não está criticando Cecília Meirelles, mas que sim, que as pessoas acham que as poetas têm que escrever como ela escrevia. E aí ela acredita que com Ana Cristina César tudo tenha mudado porque as mulheres descobriram, perceberam ou se sentiram melhores para poder escrever poemas que não falassem só de temas como o amor, a natureza e a vida. Então, nesse livro aqui, a gente vai ver alguns poemas com um tom mais erótico, com um tom mais político e, como ela diz aqui, uma escrita livre de amarras. Aqui a gente já não tem mais o medo da censura, agora no ano de 2021. Então a gente vai ver que as mulheres elas estão se sentindo muito mais à vontade para escrever o que elas pensam. E o que torna esse livro mais interessante ainda é que ela resolve fugir da heteronormatividade branca, que ela fala no prefácio também. No prefácio, eu esqueci de falar, ela conta como foi feita essa seleção, né, das poetas para esse livro aqui, que era justamente o que eu tinha muita curiosidade de saber, onde que ela achou, por que ela selecionou essas 29, por que não 30, porque... Então, no prefácio ela explica tudo isso, é bem interessante. E ela explica também que tentou fugir da heteronormatividade branca. E isso deixa o livro muito mais interessante, porque a gente tem aqui poemas de poetas indígenas, de poetas trans, lésbicas e negras. O que mais me chamou a atenção nesse livro foi o QR Code que tem no final de cada sessão de cada poeta. Então, por exemplo, a gente tem aqui
a Natasha Felix. E aí tem uma seleção de poemas dela, que costuma ser uns 4 ou 5 ou 3, depende do tamanho do poema. E no final a gente tem o QR Code para acessar os vídeos da poeta lendo os poemas dela que estão no livro. Então isso eu achei muito interessante. O livro tem 253 páginas que eu devorei em 2 dias. E eu sempre fazia assim, lia todos os poemas de uma poeta, aí botava o QR Code, assistia o vídeo. E era incrível ver a poeta lendo o próprio poema depois que você acabou de ler. Então chegava uma hora que eu ia lendo os poemas e já tentando imaginar como que ela deve ser, eu quero saber como é que ela é, e aí eu já terminava de ler, já ficava ansiosa e terminava de ler, já colocava lá o QR Code e assistia o vídeo dela lendo o poema dela. De algumas poetas aqui não tem todos os poemas que estão no livro, e também não são todas as poetas que têm QR Code, se eu não me engano umas 2 ou 3 não tinha QR Code. Teve umas até que eu acompanhei, né? Fui lendo, ao invés de eu ler primeiro e depois ver o vídeo, eu fui lendo junto com ela lendo. O que também foi muito interessante, né? Essa experiência de ir acompanhando enquanto ela estava lendo e eu vendo pela primeira vez. Isso pra mim foi, assim, a melhor parte do livro, porque eu achei muito interessante mesmo colocar as poetas para lerem os poemas dela, porque quem não sabe, no meu Instagram também, eu faço leitura de poemas, é uma coisa que eu gosto muito, já aproveita e me segue lá. Eu gosto muito de ler poemas porque, na tradição, os poemas eles eram falados e não escritos, né? Então, quando eu vi que tinha um QR Code para você acessar e ouvir elas lendo os poemas, para mim já me ganhou ali. Então é óbvio, né, que como toda antologia, não dá pra gente gostar de todos os poemas 100%, né? Eu gostei da grande maioria, né? Gostei muito de conhecer elas. Mas óbvio que vai ter algumas que a gente vai se identificar menos. Na parte final aqui do livro, tem uma biografiazinha de cada autora, que eu acho bem legal também, porque a gente só vai abrindo o livro e vai lendo os poemas e a gente não sabe quem é essa pessoa, então no final a gente vê o nome de cada uma e uma mini biografiazinha, eu achei isso muito legal. E por que essa obra é importante? Bem, eu acho que essa obra é importante porque marca, mesmo que de uma forma geral, o que está sendo produzido no Brasil no momento, pelas poetas, né? Pelas mulheres. Ele marca uma época, assim como o livro 26 Poetas Hoje marcou. É óbvio que um livro só com 29 poetas não tem como abranger tudo que está sendo produzido no Brasil, embora ele traga, né, poetas de diversas regiões diferentes do país. Mas eu acho que ele traz, assim, na medida do possível, um panorama mesmo do que está sendo produzido no momento, até porque a gente vê que os poemas são muito... tem uma temática muito parecida, que é o que a Heloísa fala, que parece que é um poemão, que é um poema só, que todas as poetas estão escrevendo a mesma coisa, parece mesmo. Então isso confirma pra gente que é mais ou menos isso que está sendo produzido hoje em dia. Fiquei realmente empolgada, gostei muito. Além de ser um presente muito legal que eu recebi da Companhia das Letras, foi um dos livros que eu mais gostei de ter lido já esse ano. A história dele me encantou, com essa história aí que tem o 26 Poetas, e aí depois surgiu esse aqui, essa parte do QR Code também. Então é óbvio que eu recomendo muito essa leitura, até pra gente conhecer novas autoras. Então, como sempre, eu vou deixar o link aqui na descrição, é só vocês clicarem. E se vocês gostaram desse vídeo, pode também dar o seu joinha. E também me segue lá no Instagram, que eu tô sempre lá compartilhando coisas nos stories, mostrando o andamento da minha leitura, antes de trazer a resenha pra cá. Também lá no meu Instagram vocês podem encontrar o post sobre esse livro aqui, com a resenha escrita e com alguns poemas que eu selecionei, que foram os que eu mais gostei. Um beijo e até a próxima!